Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Se você estiver nos acompanhando pelo programa Assembleia de Deus em seu lar, que está sendo transmitido pela RBA, pela Band, seria e será uma honra muito grande convidar você a ir lá no YouTube, conhecer as nossas postagens, os nossos vídeos, o nosso trabalho, se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa jornada. Durante esse trimestre estaremos estudando acerca da raça humana, origem, queda e redenção. Meus amados e queridos irmãos, hoje, por exemplo, a lição hoje é a lição de número 5. E a lição de número 5, ela fala a unidade da raça humana. E o texto áureo desta lição fala: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias capítulo 2, versículo 10. A verdade prática, ela diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. O primeiro tópico desta lição fala a unidade racial do ser humano. E ele é subdividido em 3 pontos. Primeiro, a origem divina do ser humano. O segundo é a unidade racial do ser humano. E o terceiro é a unidade psicológica do ser humano. Para a compreensão e para o entendimento melhor desta lição, precisamos ter pelo princípio que o que é raça? A raça é o que identifica um grupo de pessoas. Quando olhamos, por exemplo, a divisão dos povos Ocidente e olhamos para o Oriente e o Ocidente, isso é enfático que existe uma divisão. Porém, quando olhamos para o ponto de vista racial, vemos uma quantidade de miscigenação de pessoas de todas as características diferentes uma das outras. E entre elas existem os brancos, os negros, os pardos, os amarelos e etc. Um fator também interessante que podemos pontuar aqui é que quando é identificado, por exemplo, olhando para a pessoa de Adão, vemos que Adão recebe a imagem e semelhança de Deus quando fora criado. Olhamos também pelas Escrituras Sagradas e percebemos aqui a unidade racial do ser humano, ou o que caracteriza, na verdade, um ponto interessante e específico da raça humana. São alguns fatores que vamos adentrar aqui. Entre essas características está o ponto de vista quando Paulo esteve, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 26, quando ele narra ali no Areópago um lugar de tamanhas discussões, onde todos ali, os intelectuais, os homens sábios, os eruditos da época, os célebres sábios gregos, iam fazer seus discursos e iam colocar, na verdade, na plataforma de exposição do conhecimento ali, aquele púlpito internacional, onde era colocado vários pensamentos e pontos de vista acerca da vida do homem e do futuro.
E entre elas, Paulo ele foi levando uma palavra interessante. Isso aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Ele levou ali para os gregos o conhecimento e a informação do Messias prometido. Apresentou por intermédio ali da sua fala que Jesus, o Nazareno, o Rabino, o da Galileia, era o Messias prometido. Falou também da morte e também da ressurreição do Salvador. É importante salientar que quando olhamos a origem da raça humana, percebemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 30 e até o capítulo 2, 7, vemos importante ponto interessante que o homem foi criado pela força, pela visão e pelo intuito do eterno, do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, todas as raças vieram de Adão. Na antropologia bíblica e teológica, não existe outros caminhos, não existe outras especulações, não existe, na verdade, outras teorias. O homem veio do casal do Éden, Adão e Eva. Um fator também interessante que podemos colocar aqui como base é que a unidade racial do ser humano, ela era tão conhecida porque, ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, ou seja, Adão e Eva, conforme eu falei de Atos capítulo 17, versículo 26, em que Paulo, no Areópago, ele usa essa argumentação dizendo que o que ele estava falando ou pregando era falar e estava falando acerca do Deus desconhecido. Quando olhamos também a unidade psicológica do ser humano, olhamos também para o psique, que representa, na verdade, a mente, a alma, o estudo da alma, ou seja, era o intento completo é que o homem é um ser biológico, sociológico, político, teológico, mas também o homem ele é um ser psicológico. E é interessante adentrar aqui que a psicologia ela é definida como uma disciplina acadêmica que envolve estudo científico dos processos mentais, vai buscando, orientando o que é o ético, o que é o correto, o que é o certo e apontando, na verdade, os caminhos das atitudes, escolhas e decisões e também suas consequências. Quando olhamos, na verdade, a unidade racial, podemos chamar assim os humanoides, a história, os cientistas, eles podem falar do Homo sapiens, pode falar dos Neandertal, pode falar de tantos outros, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela fala que o homem veio de Adão e Eva. No segundo tópico desta lição, tratamos acerca da unidade linguística original da humanidade. Uma das características interessantes que identificam um povo, uma raça, primeiro, porque a raça humana ela tem um diferencial. Por exemplo, ela é identificada pelo idioma, pela sua língua de origem. No mundo existem mais de 7.000 idiomas. Muitas línguas que hoje não são faladas e que hoje não tem mais a eminente
fala, por exemplo, do Tupi-Guarani, o latim, o aramaico e outros idiomas que foram esquecidos ou que se perderam no decorrer do tempo, mas quando olhamos, percebemos que a fala, a comunicação, o dom de falar é algo que Deus deu ao homem. Primeiro porque quando olhamos aqui a língua original da humanidade, eu tenho minhas convicções em acreditar que a língua original realmente era um hebraico. Poderia ser um hebraico anti-odierno, mas era um hebraico. O que é interessante é que o homem tinha a língua do Criador, o contato, a fala, a expressão do Criador. E o Criador tinha a língua do homem, ou seja, o homem se comunicava com o idioma do Criador. Hoje, na atual conjuntura, quando olhamos, é que percebemos que o idioma que Deus deu à criatura para falar ao Criador, esse fator é o que determina e é o que diferencia, porque é importante também salientar quando olhamos, por exemplo, a língua original da humanidade e vemos também a confusão linguística que houve de Babel, e a Torre de Babel foi criado em meio a um pensamento egocêntrico, a uma atitude orgulhosa do homem, de como pensava assim: não quero mais ter Deus aqui, não quero mais ter essa dependência de Deus, eu vou fazer uma construção e vou chegar até ao céu. Babel quer dizer confusão. Sem comunicação, os homens não conseguiam chegar ao seu propósito. É por isso que houve uma miscigenação de falas, idiomas, dialetos que hoje e línguas que hoje nós temos. Também hoje podemos também pontuar que o projeto do homem e os planos de Deus, primeiro porque nesse ponto aqui, quando a gente olha e observa essa confusão linguística, temos algo para aprender aqui. Vejam só, existe o projeto do homem e existe o plano de Deus. O projeto do homem e dos homens, nesta época, Gênesis capítulo 11, era botar Deus de lado e seguir os seus caminhos. Construir uma torre, um elevado, um elevador, um edifício que chegasse até o céu. Porém, isso nos traz uma palavra de orientação. Primeiro porque somos humanos e muitas das vezes nem todos os nossos planos nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida. E o que nos orienta nesse assunto que envolve a Torre de Babel, é que era um projeto humano para colocar Deus de lado. Também podemos também observar algo aqui que é muito interessante, é que todo esse histórico, esses estudos, esses estudos linguísticos que existem de idiomas, de dialetos, que são milhares que existem no mundo, se percebe, muitos historiadores, muitos eruditos percebem que isso veio de uma raiz. E esta raiz pode ter vindo lá, na verdade, da Torre da Confusão, onde Deus confundiu os homens para eles não chegarem no seu intuito. Queridos, é muito simples. Tudo que não tem Deus em primeiro lugar, as coisas não vai fluir.
se porventura qualquer projeto que eu ou você queira colocar e que não tenha Deus em primeiro lugar, a possibilidade de isso ruir, afundar, é muito grande. Um fator também interessante é que quando olhamos o terceiro tópico desta lição, o terceiro tópico desta lição, ele fala: em Cristo todos somos um. Amados, primeiro, fala do pecado universal de Adão, e segundo, fala as consequências universais do pecado de Adão, e terceiro, fala em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Vamos aprender uma coisa aqui. Sabe o que isso quer nos ensinar? Primeiro, o que isso deixa-nos de recado e de mensagem na história? Primeiro foi que a escolha de Adão, a escolha de Eva, as atitudes de Adão, as atitudes do casal trouxeram para eles tamanhas consequências. Isso nos mostra, isso nos fala, primeiro, que todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes, se não estiverem no propósito de Deus, vamos sofrer. E tem coisas que nós levamos para a vida toda. Amados, também esta lição e esse aprendizado, olhamos pela pessoa de Adão, o casal do Éden, os caminhos que eles passaram, as atitudes, as escolhas que eles tomaram, mas, porém, o que eles enfrentaram, absurdos, situações difíceis que eles enfrentaram. O que você faz hoje reflete no que você será amanhã. E isso não é só você, isso também seus filhos, sua família, seu futuro, seus negócios, sua empresa, seus planos, seus sonhos e etc. É por isso que nós temos que aprender a tomar atitudes centradas nos princípios da palavra de Deus. Fica aqui esta mensagem, fica aqui este recado. Até a próxima aula, e eu aqui quero te perguntar: você pode orar comigo agora? Senhor Jesus, neste momento eu estou aqui para te apresentar cada aluno, cada professor, cada mestre, cada pastor, cada presbítero, cada amigo, cada amiga que está aqui. Que o Senhor venha guardar, proteger e abençoar, para que na aula venham dar resultados esplêndidos e venham ter a tua sabedoria para falar, para expor, para explicar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.